É um pouco cedo para julho. Estamos filmando isso no dia 25 de junho. Acontece que Homemakers fica perto do Festival de Glastonbury e Edward, que está filmando, está lá para isso. Ele estará no festival, então não poderemos filmar tudo. Você também ouviria bastante barulho de tambor e baixo. E também eu vou estar nos Estados Unidos, na verdade. Vou dar uma palestra no Midwest Fest em Iowa. Então, por esse motivo, estamos apenas alguns dias adiantados. Mas o que você está vendo é apenas entrando na última semana de junho e estou usando o que está no jardim aqui para dar algumas sugestões de trabalhos que você pode fazer em mudas, particularmente. Tudo cultivado a partir de beterraba. Assim como multi, nossas plantações eram totalmente diferentes antes. Tínhamos repolho, beterraba, funcho e espinafre. Todos terminaram nas últimas 3 semanas. E assim que o plantio termina, aproveito a oportunidade para colocar novos. Temos alguns pepinos ricos. Ainda é possível plantar pepino no início de julho. Não fique aí se tem mudas especialmente. Beterraba, cultivada a partir de mudas multissemeadas, está no solo há 10 dias. E aqui estão as cenouras. Elas estão começando a crescer. As cenouras têm sido um drama este ano devido às lesmas. E eu sofri como muitos de vocês, mas meu jardim é mais aberto que muitos. Então tenho sorte nesse aspecto, ademais não possuo lados de madeira e tal. Então estou sempre procurando manter o habitat no mínimo. E sabe, ao ver as primeiras cenouras, espera que nada as coma, já que são vulneráveis, mas aqui não há muitos lesmas. Então tenho certeza que elas ficarão bem. Ok, enquanto as cebolas não estão com boa aparência. E isso nos leva ao que um grande trabalho em julho realmente é a colheita. Então, muitos plantios e plantas prontas, como já vimos. Vou colher essas cebolas um pouco antes do desejado para evitar uma das doenças que menos gosto, que atinge o pescoço da cebola. É o míldio. Isso não é o mesmo que o oídio. E você vê essas manchas escuras. É tudo sobre cinza e nem mesmo brilhante e alegre como o oídio. E as folhas começam a escurecer, ficando cinzas e depois amarelas. Basicamente, a bondade é a retirada delas. E se isso chegar ao pescoço da cebola, significa que a cebola vai apodrecer e não vai armazenar. Então estou pensando em colher essas como amanhã mesmo e apenas dobrar o topo, dobrar as pontas. Você faria isso, dobraria o topo. Sabe, essa é uma maneira de colher cebolas mesmo quando elas não estão totalmente maduras. Na verdade, isso não é tão ruim. Apenas menor do que teria sido. Mas dito isso, também estou pensando à frente e tenho couve lá. Então essa couve foi colocada há cerca de 10 dias. Precisa de um pouco de água e essas batatas eu não as reguei muito, mas poderia ter regado um pouco mais e elas estão produzindo. A água é quando você coloca novas plantas como essas ou novas semeaduras, certifique-se de que está molhado. Então, garantindo que as plantas iniciaram o processo, o segundo grande momento é quando elas estão produzindo, como as ervilhas no final, prontas para a água, e as batatas que poderiam ter sido mais regadas, agora estão produzindo, portanto, em julho. Espera-se uma grande colheita de batatas, porém neste clima úmido, a requeima tardia pode ser um problema. Isso é incrível. Então, tudo isso para uma planta, Casablanca, não é uma enorme colheita, mas é realmente isso. E sim, sempre com batatas, quando você está colhendo sem lá. Sim, mais do que imaginava. Quando a superfície está macia, mas porque a superfície abaixo é firme, mais de 1 quilo. Caminhando para 1,5 kg, isso significa que os tubérculos, as batatas, na verdade, não descem muito. São facilmente removíveis. E eu usei um pouco de cobertura morta, de grama, para manter a luz desligada. E você pode ver que não precisa usar o garfo. A superfície é macia, mas porque a superfície abaixo é firme, não dura, as raízes podem descer, mas é firme e isso significa que os tubérculos, as batatas, na verdade, não descem muito. Eles são bastante fáceis de retirar ou puxar. E eu usei um pouco de cobertura morta de grama para manter a luz desligada e funcionou. Preocupado com lesmas, agradeço as sugestões. Isso é apenas grama cortada que, você sabe, você poderia colocar em cima da sua batata assim. Também usamos um pouco mais de composto. E então o plantio clássico que segue as batatas são alhos poró, como ali. Então são alhos poró semeados em múltiplos
Se ainda não pensou nisso, talvez seja tarde, mas precisa semear até começo de maio. Esses são realmente semeados no início de abril, semeados em múltiplos em módulos e colocados em potes, é o que se chama. Então coloque-os em potes ou composto para crescimento. Esse é um método para continuar o crescimento das mudas se ainda não está pronto para plantá-las. Enquanto algo como a alface, você pode ver que estamos colocando muito pequenas e estas foram colocadas apenas 2 dias atrás. E até mesmo ontem, porque isso eram cenouras. E então a colheita de cenoura terminou, eu fiz tudo de uma vez e coloquei a alface. Temos alguns aipos prestes a acabar. O aipo é um dos vegetais que mais necessita de água, especialmente em períodos secos. Basta irrigá-lo um pouco. Você notará a diferença porque os talos não são tão fibrosos, eles sempre são um pouco, mas você obterá talos mais macios. Isso acabará aproximadamente em 3 semanas. Hoje, com minha concha de cabo longo, fiz 8 buracos pequenos numa cama de 1,5 metro de largura e plantei sementes de feijão francês anão. A semeadura ainda é possível na primeira semana de julho, mas não demore. Esses tempos são praias da zona 8 de clima marítimo temperado. Se você estiver em climas mais quentes, ou mesmo digamos no Texas, que também é zona 8, curiosamente você vai querer esperar um pouco e não semear no calor, no alto calor do verão. Mas ainda assim eu aproveitaria todas as oportunidades possíveis para fazer novas semeaduras e preparar novos plantios, talvez usar alguma sombra na sua área de propagação para maximizar o restante da temporada de crescimento. Estamos apenas na metade, na verdade, nem mesmo na metade ainda. A colheita de alho ocorreu, como percebe. Se você ainda tem alho no chão, não demore. A única exceção é o alho de pescoço duro, especialmente sem ferrugem. Tivemos bastante ferrugem e ainda é possível ver nas folhas essas manchas laranjas horríveis. Isso foi para a compostagem. Algumas pessoas discordam, mas eu compostei tudo. Ok, eu tenho uma compostagem quente, isso é verdade, mas eu acredito que essas doenças são tão específicas para plantas como o míldio da cebola, sabe? E depende de onde você vai a partir daí. Você vai ter apenas chegadas, mas essa é a diferença com o alho onde estava sob cobertura e não ficou tão áspero, sabe, comparado ao exterior. E se você deixar o alho no chão por muito tempo, a pele externa apodrece e expõe os bulbos, mas isso não é o fim do mundo. Mas se você continuar a partir daí, você vai ter um bulbo de alho muito sujo, que não parece tão bom, talvez não armazene tão bem. Este é um dos grandes trabalhos para julho, é uma chance de fazer muita compostagem. Já fizemos muito em junho e esperamos que você também tenha feito, mas sabe, procure nos seus vizinhos o que for, como o meu vizinho ali, contribuiu com 7 carrinhos de mão de cardos e ervas daninhas desde 29 de maio e agora o clima está esquentando. Na real, este termômetro, uau, provavelmente é isso por mais uma semana. Vou mostrar para você e está marcando 65 graus centígrados. Isso é cerca de 140 graus Fahrenheit. Está quente o bastante para eliminar as sementes de ervas daninhas. Na verdade, eu estou feliz que eles não estão mais quentes. Você realmente não quer que fique muito quente. Mas esse calor só começou no dia 29 de maio e agora é 25 de junho. Então, provavelmente, continuaremos adicionando a isso por mais uma semana. Vou mostrar bastante sobre a fabricação de composto. Na verdade, é tão relevante para a estação e é um prelúdio do meu novo livro a ser lançado em setembro. Porque eu notei muito composto interessante. Esta é uma pilha que fizemos em outubro e você pode ver que está, sabe, parecendo bastante bonita agora. Dito isso, ainda há pedaços e eu acho que algumas pessoas podem pensar, eu preciso que meu composto esteja totalmente decomposto, mas na verdade isso está bom. É assim que eu o coloco e na verdade isso fornece alimento para fungos do solo e outros organismos no solo. Então não pense que tudo tem que parecer perfeito. Não peneiramos nada, peneiramos a madeira antes de trazê-la aqui, mas é diferente, é um composto mais finalizado. Tem 9 meses de idade. Não estamos espalhando porque é verão e falta espaço. Então estou acumulando aqui composto que está pronto e toda essa estrutura tem um telhado, né? O que é muito útil porque você realmente não quer que muita chuva entre no composto acabado. Não importa se você está fazendo uma pilha, mas seja cuidadoso. E esses pequenos dispositivos indo de um extremo a outro dessas pilhas gigantes, que para a maioria dos jardins ou lotes de tamanho médio não seriam necessários,
Você sabe, eles funcionam muito bem. E isso são 330 litros, cerca de 70 galões, que foi preenchido entre dezembro e abril, mas um pouco fúngico. Isso está bastante úmido, na verdade. Você pode, se eu colocar isso para baixo, então você o parafusa para baixo, você chegará perto do fundo, o que não é muito difícil, né? Então depende de quão pesado ou denso é o seu monte, né? Você pode levantá-lo e ver o que estava lá, e eu não sei o que é isso. Então algo de cor bastante clara, parece quase como... Não é solo, está tudo bem, mas está do lado úmido e a água exclui o ar. Essa é uma razão para manter o excesso refletindo o clima que tivemos no inverno e na primavera. De dezembro a abril estava chovendo praticamente todos os dias, e isso significa que as coisas que entraram foram colocadas em qualquer lugar. Isso acontece muito na tampa, que eu definitivamente mantenho. O composto está tudo bem, mas está do lado úmido e a água exclui o ar. Essa é uma razão para manter o excesso de chuva fora de uma pilha de composto. Há uma coisinha muito agradável aqui que novamente demonstra o interplantio. Então, o interplantio é quando você tem algumas plantas prontas e não tem onde colocá-las. Isso acontece muito em julho. É como se todos os canteiros estivessem cheios. Então, eu tenho feito isso há alguns anos, essa combinação onde tudo era cenouras. Incrivelmente, eles logo apareceram em uma boa seleção de... Principalmente temos cenouras aqui. E então, 2 semanas atrás, colheram cenouras suficientes para fazer um espaço para transplantar essa muda de couve de Bruxelas. Então isso foi semeado no dia 8 de maio, começando a crescer. E você sabe, na minha experiência de continuar fazendo, é colher cenouras que estão mais ou menos por perto. Isso não é muito difícil. Temos uma boa variedade de cenouras que geralmente são agradáveis. Então essas cenouras nem têm 3 meses, o que é totalmente aceitável, e elas são realmente deliciosas. Então você tem uma colheita em andamento enquanto o novo crescimento está começando. E sabe, na minha experiência fazendo isso, as plantas gostam bastante. Pode-se pensar inicialmente que as folhas de cenoura estão interferindo um pouco na colheita de Bruxelas ao serem plantadas pela primeira vez. Provavelmente em 3 semanas essas cenouras estarão prontas para o plantio consorciado. Essas pequenas plantas de brássica, quando você as coloca pela primeira vez, elas estão com muita umidade. Elas vão crescer e, se não houver nada entre elas, dirão: ah, olá, amigo ali. Sabe, desde que gerencie, precisa continuar colhendo essas cenouras. Em cerca de 3 semanas, as últimas cenouras serão colhidas. E até então, se tudo correr bem, estamos regando os Bruxelas porque eles precisam de muita umidade. Eles estarão crescendo grandes, e a cobertura aqui é chamada de malha, mas é mais suave do que a malha plástica normal. E é feito de matéria vegetal. Está na minha página Crocus, link na descrição. Então custa mais, sabe, como tantas soluções ecológicas. O que me interessa, e eu ainda não sei, é quanto tempo vai durar, mas os fabricantes dizem 3 anos. Então isso seria aceitável. Tem sido está funcionando muito bem, digamos assim. E então, bem aqui em cima, o sistema de paletes de compostagem, isso é de tamanho intermediário. Então você pode ver os vídeos que fizemos desses, como 4 pilhas e 3 baias para este aqui, porque você só preenche sempre as 2 baias externas. Este é um bom tamanho para a maioria dos jardins de tamanho médio ou lotes de tamanho completo, esse tipo de coisa. Se você conseguir preencher um desses compartimentos que tem 1,1 metro quadrado, pouco mais de 4 pés, pouco menos de 4 pés, digamos em 2 a 3 meses, e então pare. Então você não tem daqui até lá, e isso o transforma, permite esse tipo de coisa. Pare de adicionar, e então ele vai afundar bastante. Enquanto isso, você está adicionando. Esse é o atual. Adicionamos há 5 dias. Isso seguirá por mais 2 meses. Então terei que compostar, armazenar e virar o conteúdo. Virar significa mover, basicamente. Então você move de lá para lá e isso vira, deixa entrar um pouco de ar, melhora a qualidade, e tudo é protegido pelo braço do corrugador que mantém a chuva fora, e este princípio pode te levar até o fim. Então é multissemeadura. Isso era uma cama espessa de composto de beterraba, e então novamente eu precisarei armazená-lo, esvaziar essa baía e manter isso
em algum lugar, porque ainda não estamos prontos para colocar no chão. Ainda geralmente começamos a espalhar composto em outubro, no último plantio, e aqui está um exemplo muito bom de um plantio precoce. E este princípio pode te levar até o fim. Então é multissemeadura. Isso era uma cama espessa de beterraba, e a maior parte dela eu colhi, mas também estive arrumando as folhas dela, e isso nos permite ver o que sobrou. E quando você colhe de uma multissemeadura, como neste exemplo, você tem um pequenino, mas basicamente você tem um maior e um menor. E o que você faz é, se você apenas girar assim, talvez segure aquele, então essa beterraba sai bem, deixando aquela. E então você tem uma colheita sucessiva mais tarde, quando aquela incha. Então essa cama tem dado beterraba por cerca de um mês e elas têm sido tão bem-vindas, tem sido fantástico. E provavelmente vai terminar em cerca de uma semana. E o plano aqui já tenho plantas na estufa, mas ainda poderia semear coisas como repolho Savoy. É o único repolho que semearia em julho. E brócolis para o inverno e a primavera, como brócolis brotando roxo. Há um chamado Sante que colhe em janeiro, fevereiro. E então há um chamado Claret que colhe em março, abril. Então verifique as letras pequenas no catálogo de sementes do que você tem e quando eles vão colher. Bom saber disso antes de iniciar. E esses foram plantados há cerca de 5 dias, parecem fortes. É realmente bom ter consciência do que pode comê-los. Pragas podem aparecer mesmo que você faça tudo certo, como a convólvulos que está sempre retornando. Estou bastante cauteloso, provavelmente até demais, devido a lições difíceis do passado. Isso aqui embaixo é alface. No meio do canteiro não tem muita coisa. Esses foram plantados há 5 dias, estão fortes, mas há também a convolvulus. Quer dizer, essa é outra tarefa para julho, ervas daninhas. No calor, essa convolvulus sempre aparece reduzida aqui. Vi menos, talvez a gata mint esteja a vir com uma ou duas e... Então, no meio da cama, poucas raposas. Isso está parecendo bom, na verdade. E o que me preocupa aqui são os coelhos, porque eles gostam, coelhos em particular, de plantinhas, alface, espinafre, até pequenas cebolas. Então tenha cuidado com isso. Recentemente a população de coelhos aqui diminuiu. Eu vi menos, talvez a gata mint esteja, eu a vi com 1 ou 2 e raposas. Então talvez estejamos bem para 1. Se isso, acredito que eu tiraria uma capa. Não gosto de deixar as capas além do necessário. Esta é muito útil, é de malha. Prefiro isso, pois a planta se torna mais visível. Há uma real vantagem nisso. Como você pode realmente ver o que está acontecendo? Você pode identificar problemas potenciais ou amar a selga. Também potencialmente eficaz contra veados. Eu o utilizei. Às vezes temos veados aqui. E para a questão das plantas que vimos antes, só mais uma última coisa. Há um tipo diferente de cobertura logo após esta, é a rede para pássaros, então isso é padrão. Rede de polipropileno de 12 milímetros e meia polegada quadrada, usada para coelhos que adoram a selga. Também pode ser usado contra veados, eu já usei. Às vezes temos veados por aqui. E se você colocar um pouco disso por cima, é uma maneira rápida de resolver esse problema. Vou mostrar as plantas do túnel de polietileno, embora não me orgulhe disso. Meus tomates parecem ruins. E eu acho que é principalmente por causa disso. Na verdade, uma semana atrás você ficaria chocado. Eu acho que é agora. Você pode ver pelas minhas roupas, está 25 graus, quase 80 hoje. Tivemos pouco sol e enfrentamos várias noites muito frias. Mesmo aqui estava 5 graus, 40 Fahrenheit, por cerca de 7 noites em 9. E essas plantas não, elas não estão ruins. Esse é o travo inferior. E você pode ver, na verdade eu o cortei. E até vou tirar aquele. Feijão bem menor. Parece que passei dias sob calor. O topo das plantas parece melhor. As partes inferiores parecem ruins, com poucos frutos se desenvolvendo. É isso. Notei algo mais este ano. Não vejo muita fruta, isto é Sungold. E sim, na verdade isso não é ruim. Esse é o suporte inferior. E você pode ver que eu realmente o cortei e até pegarei essa queda no solo. Então essa é uma razão para fazer isso. Se deixasse o suporte totalmente alongado, os inferiores cairiam no chão. Então essa é uma razão para fazer isso. E a desfolhação é boa, na verdade, porque quando você desfolha, e eu faço assim com um pouco de ouro,
ela se solta facilmente. E essa folha está boa. Ela tem bastante dessa enrolação de folha, como a maioria de nós. Diferença de temperatura entre noite e dia. Possíveis outros fatores, diversas teorias sobre isso. Acho que não estou tão ocupado, não estou dedicando tempo suficiente a esses tomates. Os tomates são uma planta que recompensa bastante cuidado e atenção, então desculpem, pessoal. Porém, preparo o solo com composto, aguardo o bom tempo e deixo eles seguirem. Ainda pode dar certo, mas é meio interessante como naquele lado ali os melões estão parecendo bastante fortes. Eles não são tão bons quanto na estufa, como veremos em um minuto, porque é mais quente lá dentro. No verão, não temos uma colheita enorme. E então tem em julho, você quer continuar podando-os. Todos esses, sabe, seguem surgindo lateralmente. Isso vira um grande trabalho. Conforme as plantas crescem, aumentam as vantagens. Como essas plantas de pepino. Novamente, não conseguia crer. Uma semana atrás, há muito deste clima assim, que não é quente às vezes no verão, nós não conseguimos uma grande colheita. E então sempre há o risco de requeima tardia nos tomates de fora. Desculpe se estou um pouco para baixo, eu acho que é bastante bom às vezes apenas colocar os baixos assim como os altos, como essas plantas de pepino novamente. Eu não pude o quê? Este eu vou tirar, porque eu os parei até chegarem a cerca de aqui, porque estes são grandes pepinos de cordão e a menos que você tenha uma grande planta, eles não vão se desenvolver como poderiam. Então eu acho que estaremos colhendo no início de julho, o que é saudável. E onde estão os frutos? Bem, eles estão ali. Aqui está o primeiro. Na verdade, sabe, este eu vou tirar porque eu os parei até chegarem a cerca de aqui, porque estes são grandes pepinos cordon. E então, a menos que você tenha uma planta grande, eles não vão se desenvolver como poderiam. Então, acho que iniciaremos a colheita no início de julho, cerca de 2 semanas após o usual. Espero que aqui você perceba a diferença de temperatura. Eles estão lhe informando isso em termos de temperatura. Então estamos aproveitando ao máximo este calor agora. Mas vamos rapidamente terminar na estufa. E esses painéis inferiores eu mantenho apenas para que eu possa sair. Então é ótimo, gratificante quando há algo como eliminar as pragas. Então sim, quando você vê os melões aqui, vai notar a diferença de temperatura. Eles estão realmente me surpreendendo. Eles foram semeados ao mesmo tempo que vimos na estufa. Hoje é 25 de junho. Eles foram semeados em 29 de março e transplantados aqui no início de maio. Eles simplesmente se foram. Então é ótimo, gratificante quando algo assim funciona. Novamente, porém, os tomates. Não sei o que dizer sobre este. Guardei esta semente do Bernard Rose no ano passado e, embora eu possa ter arrotulado errado, para mim ela parece muito diferente. E eu ocasionalmente tive isso com sementes de homestay. Devo dizer, sabe, você pode cometer um erro, mas talvez eles se saiam bem no momento. Suas folhas são fantásticas, mas a fruta é escassa. E então toda essa propagação ocorrendo. Então, você sabe, se você tem uma área de propagação, há muito que você pode preenchê-la em julho, porque muitos plantios vão terminar. Você sabe como as ervilhas e favas, por exemplo, beterraba, cenouras, cebolinhas, alface, longa lista de repolho precoce. Mas você poderia semear 2 estações em uma de coisas, como o repolho Savoy na primeira semana de julho. E então, à medida que avançamos para a segunda semana, ainda temos beterraba até a primeira semana de julho. Você ainda pode semear beterraba diretamente, ou isso funciona muito bem em módulos de multissemeadura, apenas pequenas bandejas. Estas são as que eu projetei e então nós desbrotamos o repolho. Mas você poderia semear 2 estações em uma de coisas como o repolho Savoy na primeira semana de julho e então, à medida que avançamos para a segunda semana de julho, há uma chance de semear coisas como funcho e couve-rábano para colheitas de outono, indo até o final de setembro, principalmente outubro, novembro. Você sabe, realmente mantenha seus canteiros cheios de colheitas potenciais e não negligencie o outono. E se seus plantios, se suas pequenas mudas estiverem prontas antes do solo estar pronto, você pode interplantar, como nós, uma regra muito simples de quantas novas semeaduras eu apenas em um vaso de menos de 3 polegadas. Estou usando metade de composto caseiro, metade de Pit Speak Free e colocando lá.
você pode rapidamente mover um desses para um daqueles, fazendo um pequeno buraco e colocando lá. Isso é chamado de transplante. E dessa forma você tem plantas prontas a qualquer momento que você tem espaço. E eu tenho uma regra muito simples para quantas novas semeaduras eu faço. E é fazer mais do que eu acho que eu e você sempre perderá algumas mudas. Cultive mais plantas do que acha necessário, já que o tempo de preparação é curto. Não é preciso seguir uma rotação de 4 anos. Tenho batatas crescendo há 10 anos no mesmo lugar, sobre o que falarei em um próximo vídeo. Algumas mudas sempre serão perdidas, então cultive mais do que precisa. Espero que tenha gostado de explorar as possibilidades de julho, um mês incrível. Apenas tente acompanhar o ritmo de crescimento.